Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia, meu amigo, minha amiga. Obrigado aí pela audiência. Você que está compartilhando, você que tem curtido, dado um like, comentado aí e tem se inscrito no programa na rede social. A gente fica muito alegre aí porque hoje nós podemos estar em 5 plataformas através da internet, como o Facebook, o YouTube, o TikTok e também no Kawaii, né, Instagram. São plataformas que estão cobrindo o nosso país. Mas muita gente fica assim procurando entender se pode fazer, se pode participar do judaísmo. O judaísmo na realidade, o judaísmo é a religião mais antiga do universo, porque vem desde a época de Adão, de Eva, quando Deus deu para Moisés a Torá, a primeira Bíblia, foi dado para Moisés, depois Deus deu para os profetas, e aí concluiu o Tanar. O Tanar é chamado de primeira aliança, que se chama, aí o pessoal de outras religiões chama Velho Testamento, mas é uma ofensa chamar Velho Testamento, porque Deus nunca fez testamento para ninguém, porque quem faz um testamento é quem vai morrer, Deus não morre. Então, essas coisas que você precisa entender e desqualificar, não como religião, mas a realidade. Você é uma cabeça inteligente que Deus fez para decifrar todos os mistérios que Deus tem na Bíblia. E para isso você precisa separar o santo do profano. Então, o Cabalá não precisa ser judeu para você participar dos estudos da Cabalá aqui na sinagoga. Você pode observar que os maiores artistas, cantores, atores, as grandes estrelas do mundo, todas elas pertencem a Cabalá, né? Elas estão sempre ali procurando rabino, procurando rebbe para fazer parte ou estudar Cabalá. Porque a Cabalá ela não é assim o judaísmo. A Cabalá ela é independente do judaísmo. O judaísmo é uma religião porque Deus deu uma Bíblia para o judaísmo. Agora, a Cabalá ela explica a Bíblia, a parte espiritual da Bíblia. Então, a Cabalá ela não é a religião. A gente ensina a Cabalá porque a Cabalá a gente tem que conhecer o idioma hebraico para poder ensinar a Cabalá. Então, aqui na cidade de Marabá, no sul do Pará, tem muita gente que tem esse contato. Eu tive essa semana com um empresário que o filho dele está viajando para o Egito e quando chegar a gente vai conversar, porque ele já tem procurado através de outras pessoas sobre a Cabalá aqui no sul do Pará, né? Então só quem ensina a Cabalá aqui no sul do Pará, a Cabalá judaica, é só aqui na sinagoga Shalom, em Marabá. Mas existe em outras cidades, em outros estados aí, pessoas que ensinam Cabalá, alguns rebes, alguns rabinos, né? Alguns estudiosos também que ensinam Cabalá. Hoje está muito fácil as pessoas aprender judaísmo, aprender o hebraico, né? Então você pode estudar, você pode ser de qualquer religião, você querendo estudar Cabalá, você terá aí ajuda nossa dentro desse primórdio aí da sabedoria. Cabalá é ciência, é conhecimento, mas também é muito difundido lá fora nos países de primeiro mundo. Na realidade, você aprende na Cabalá a utilizar o manual de defesa espiritual, né? Porque você passa a conhecer o mundo espiritual, a parte espiritual da Bíblia, como aconteceu com Salomão. Salomão ele soube utilizar a Cabalá para enriquecer o seu reinado, né?
Porque quando você vai estudar, por exemplo, assim, na sinagoga Shalom, nós temos, qualquer sinagoga do mundo todo, ortodoxa, nós temos a base, o quê? A Torá. A Torá, a Torá escrita, que é o Pentateuco, né? Os profetas e as escrituras. Também nós temos a Torá oral. A Torá oral é a Torá revelada, que é a Mishnah, Talmud, leis, né? É a parte mística, que a gente chama espiritual da Bíblia, o Midrash, né? E a Kabbalah. Para isso, a pessoa tem que ter conhecimento do hebraico, ter conhecimento das letras hebraicas. Mas se você tiver vontade de aprender, você pode vir na sinagoga, na folha 20, quadro 8, lote 19, aqui em Marabá, e você vai aprender o alfabeto hebraico, né? Você vai estudar o Aleph Beit, né? Aleph Beit, porque aí você vai poder entender os mistérios da Bíblia, porque para entender, a Bíblia original dela é hebraico, tanto o arcaico como o moderno. Shalom, Ruth. Shalom. Agora é hora de fazer aquela brachá, a tefilá. Com você, Ruth, aí. Eu vou fazer até não te usar. a oração do nosso livro de Sidur, o Salmo 24, que diz assim: Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nela habitam, pois ele a afundou sobre os mares, sobre os rios, a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Eterno? E quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não jura seu nome em vão e não jurou falsamente, receberá do Eterno uma bênção dele, e que o Deus da sua salvação, a justiça tal, é a geração dos que ele recorre, dos que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Erguei, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas antigas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Eterno forte e poderoso, o Eterno poderoso na batalha. Erguei, ó portas, as vossas cabeças, sim, erguei-as, ó portas antigas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Eterno dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Baruch Hashem? Baruch Hashem. O Salmo 24 é um salmo muito difícil da pessoa entender, porque se trata de portais, né, lá no Shammai, lá no Shammai, lá nos céus. Então, como na realidade a gente pode catalogar pela Kabbalah, que tem 10 céus, né? Então, primeiro céu, segundo céu, tal. Primeiro céu é céu atmosférico, né? Quando fala levantai-vos porta as vossas cabeças. Ali está falando, não é de porta, está falando de portais e falando de ser humano. Porque porta não tem cabeça, né? Então, para você entender muitas coisas assim que está na Bíblia, muitos mistérios, o que Deus quer dizer para a gente, muitas passagens da Bíblia é falado por quê? Por parábolas. E parábolas, paradoxos, né? São comparações que, se a pessoa não tiver atento ao texto, ele lê e não sabe o que é, né? Ele acha que entendeu, porque ele leu, mas a Bíblia sempre é um mistério, principalmente para aqueles que não entendem alguma coisa no hebraico, né? Porque o original da Bíblia é hebraico. Quem recebeu a Bíblia era hebreu. Então, para difundir isso aí, precisa muito conhecimento, estar conectado. E não é pegar, Ruth, não, eu vou aprender judaísmo pela internet. Não é fácil não, né, Ruth? Não é fácil não, porque existem vários tipos de judaísmo. Se você ver, Ruth, o tanto de judaísmo que tem, aí você precisa ver qual é o verdadeiro, né? Porque
Onde tem muito movimento, tem um falso e tem aquele que parece o verdadeiro, mas não é, né, Ruth? Tem aquele que mistura tudo. Que mistura tudo e acha que está certo. Porque, Ruth, nós fazemos parte do judaísmo ortodoxo, né? O judaísmo ortodoxo, nós temos dentro de Israel a Academia de Moisés, na qual eu sou aluno há 3 anos. Você pode ser aluno, basta você entrar aí no Google e colocar contraste, ou Academia de Moisés, aí você vai falar direto com o nosso Rabino Rony. E aí você pode fazer parte, ser um estudante, como eu sou, da Academia de Moisés. Mas a Academia de Moisés não é tudo, né, Ruth? É uma parte. É uma parte. É uma parte, porque o judaísmo ele é composto de diversas partes. Então, não é de uma hora para outra que as pessoas se tornam um judeu, um hebreu, um israelita. Só que você, meu amigo, minha amiga, o judaísmo não é um país. O judaísmo é uma religião. Uma religião, por exemplo, existem muitas religiões. Já diz no assim mundo, que nem é uma religião, é uma mudança de vida, né? Que a pessoa faz. Quando você adere ao judaísmo, que está fazendo techuvá, porque tem muita gente que está dentro do judaísmo, mas nunca se deixou, né, lapidar pela palavra de Deus. Não, eu entendo assim e assim pronto. Eu sou assim. Quer dizer, do jeito que ele era na religião dele ou dela, ali, quando ele chega para o judaísmo, ele quer manter esse padrão. Aí ele bate em frente com a palavra de Deus. Porque quando chega assim no judaísmo, você tem que esvaziar tudo que você aprendeu, que não é de acordo com o que você vai aprender. Então, se você estiver cheio do eu, porque eu faço assim, está errado. Porque o judaísmo ele já está pronto. Então, você chega só para receber, né? O que está pronto. Não, o judaísmo tem 3.600 anos que está pronto. Não pode haver indução, alguém trazer doutrina de outra religião para dentro do judaísmo. Não cabe. Não tem como colocar, porque o Deus do judaísmo não aceita. Ele não aceita. Ruth, a gente está repleto de coisas maravilhosas na Bíblia que a gente pode observar que existe um parâmetro para quem pratica judaísmo. Você vê a nossa vida, não foi de uma hora para outra que mudou. Uma que no judaísmo você basta obedecer. Como diz a palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. Antes de eu conhecer o judaísmo, eu só vivia fazendo campanha. Era campanha por cima de campanha. E vivia sempre só contando aquelas misérias, né? Que você termina dizendo a benção. E no final, só vivia aperreado, só vivia no vermelho. Certo que com o Eterno, você que tem que fazer o sacrifício, mas obedecendo os mandamentos e cumprindo, né? Ruth, no céu tem uma lei, né? O nome dessa lei é obedecer. Aqueles que obedecem não padecem. Quando, Ruth, a gente toma cada decisão, aqui dentro da sinagoga, nós resolvemos não receber oferta e nem dízimo. Né? Porque, na realidade, Ruth, quem mantém a sinagoga dentro de Marabá, um abraço aí ao Célio Miranda e toda a sua família, né? Ao Francisco Arraes, meu querido amigo Chicão, um abraço para você e toda a sua família. Nós resolvemos não receber dízimo, tá? Porque nós temos, Ruth, aqui, poucas pessoas aqui em Marabá, que é a nossa família, e outras pessoas de Goiânia que mantêm essa obra de Marabá. Então, para as pessoas chegar com aquela moedinha, né? Aí chegar com aquela coisinha, aquela miseridade na hora de ofertar, que sobrou, né? De dizimar, as pessoas, eu sabendo quanto você ganha, e você chega e devolver o dízimo. Com aquela miséria. Não dá nem 1% de dízimo. Então, eu resolvi
nós não temos dentro da sinagoga lugar de depositar oferta e nem dízimo. Nós cortamos isso. Porque, Ruth, o justo, a Bíblia diz que o justo viverá por quê? Pela fé. Pela fé. A Bíblia fala, a palavra justo no hebraico chama-se sadik. Sadik ou sadikim. Essa é a palavra do justo. Quando Abraão era um sadik. Quando você vê falar dentro da Bíblia que alguém era um sadik, um justo, é porque ele guardava os mandamentos de Deus, era dizimista e ofertante. Tudo que Jó passou na vida, mas Deus estava com ele e Deus o cercava. Porque a cerca, Deus só coloca no que é dizimista, o que é fiel a ele. E Jó era fiel a Deus. Por isso que Deus falou para Satã: viste meu servo Jó, que é fiel, né? E temente a mim, que se desvia do mal. Então, nós não aceitamos ajuda, né? Se você vier na sinagoga, você vem para receber. Você não vem para fazer doação que nós não recebemos, nem dízimos e nem oferta, né? Porque nós só trabalhamos com sadiquim. O sadiquim é o justo, é aquele que é fiel. Para ser abençoado. É aquele que é fiel. Então, é para ser... Porque, Ruth, se você qualificar as pessoas fiéis, elas são vitoriosas. Elas só contam testemunho. Não conta derrota. E quem não é fiel de dízimo nem oferta, ele vai só contar a derrota. Ele vai contar que o diabo fez isso. Quer dizer, ele está voltando para onde ele estava antes, né? Em vez de crescer. Então, nós resolvemos. O irmão chegou e disse: eu queria dar uma oferta. Aí eu falei: não. Nós cortamos todo tipo de oferta, de ajuda. Para manter a obra, nós temos poucas pessoas que mantêm. Aí, de repente, tem uma pessoa me procurando que quer fazer uma doação de comprar um horário, já falei até aqui no programa, de 1 ano ou 2 anos. Eu já tive até na Rede TV, já conversei lá com a equipe do Félix Miranda, na Rede TV, já peguei preços, né, e já enviei para essa pessoa, e essa pessoa vai comprar esse horário e vai pagar. O dinheiro não vai entrar na sinagoga. A nota fiscal da televisão é que vem para a sinagoga, para a gente mostrar: recebemos aqui doação, recebemos já em nota fiscal, temos 1 ano ou 2 anos para fazer programas de televisão. Porque é o seguinte: a obra de Deus é uma obra séria, né? Nós não obrigamos ninguém a contribuir. Tinha uma pessoa aí que estava de sumido. Aí ontem ele apareceu, recebi, né, com alegria. Porque no judaísmo é assim: se você está estudando ali, recebendo, sendo alimentado pela Torá, pelos estudos da sinagoga, e você já se considera parte da sinagoga. Agora, se você sumir, não espere que nós vamos atrás, não. A gente não vai, né? É diferente das outras religiões. Pode ser dizimista, ofertante. E a gente já fez isso. Pode ser seu doutor, né? E quando a gente vai atrás, a pessoa se sente o cara, né? E cada vez que vem é pior. Aí, esse irmão, nós conversamos ali, tinha uns 6 meses ou mais que ele estava sumido. Aí ele é advogado, pessoas estavam. Aí hoje ele já vem pela manhã, já vai trazer outro advogado. Porque ou você leva a sério a obra de Deus, ou não leva. Porque, Ruth, eu disse para ele: olha, você apareceu, nós te recebemos de braços abertos. Quero nem saber o que tu fez. Agora, ir atrás de você, não. Porque nós temos base disso da época de Moisés, que eram 70 nações que queriam sair do Egito e saíram na carona quando Israel saiu do Egito. Mas, quantas almas, eu falei assim para ele, Moisés ganhou daquelas nações? Nenhuma. O judaísmo é você e Deus. Eu não vou vigiar ninguém. Eu vou disciplinar porque fulano errou, tal. Não. A disciplina dele, e se ele fez alguma coisa errada, ele vai resolver isso, ele e Deus. Quem vigia os nossos membros da sinagoga não é o rabino, não. E nem o irmão, nem a irmã. É Deus.
Mas para isso, Ruth, nós vamos continuar aqui falar do profeta Daniel, né? Daniel, ele... Nós falamos o que ontem, Ruth, do capítulo 3? Nós falamos Fazer só um resumo. que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha, né? Na fornalha. E essa fornalha foi quente 7 vezes mais que as próprias pessoas que lançaram eles dentro foram queimados pelo fogo, mas eles estavam lá caminhando, né? É Ruth, quando o profeta Daniel foi jogado na cova dos leões, ele passou uma noite lá com os felinos, né? Ali, e eles não puderam tocar. Eles estavam com a fome de lascar, Ruth. Eles estavam 15 dias sem comer carne, sem dar uma beliscada na costela de um animal. Aí jogaram o profeta lá. Mas aí o anjo foi lá, né? Aí falou para os leões, olha, vocês ficam na boa aí. Isso aqui, ó, não é para vocês mexer. Amanhã vocês vão ter uma festa tão grande de carne, vocês vão rasgar a carne do jeito que vocês querem, mas não toque nesse homem aqui. Porque a Bíblia diz que o que é de Deus, o diabo não toca, né, Ruth? E nem os animais. Aí estava Daniel ali. Mas, né? Por enquanto, essa história é para diante. Vamos ver o que nós estamos aqui. Mas eu estou só, assim, advertindo as pessoas o tanto que é importante você ter a proteção de Deus. Né? Porque quem é de Deus, o diabo não toca. Vamos lá? O versículo 28 do capítulo 3 diz assim: E disse então Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo para livrar os servos que nele depositaram sua confiança e preferiram desobedecer à ordem do rei, oferecendo seus corpos à fornalha, do que servir e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso decreto hoje que a gente de qualquer povo e da nação, de qualquer língua, que venha falar em detrimento do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será cortado em pedaços, tendo suas casas convertidas em depósito de esterco, porque não há outro Deus capaz de realizar tal salvação. Então o rei engrandeceu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Ele viu que não era só Daniel que era protegido pelo Hashem, né? O Eterno. Agora ele descobre, depois do episódio da fornalha, ele descobre que tem mais 3, que o fogo passava por ele e era como água. Aí, Ruth, ele creu, porque, vamos supor assim, Nabucodonosor, ele era o rei. Ele era uma montanha, o coração dele era uma montanha só de pedra, né, Ruth? E Deus foi lapidando essas pedras, esse coração, através dos milagres. Aqui ele está vendo agora um milagre na vida de cada um deles. E aqui você vê que ele mesmo testemunha. Ai de quem se levantar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que ele diz, bendito é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo para livrar. Você que está assistindo o programa, sabe quando as pessoas vão exaltar o Deus que você serve? Quando houver milagre desse tipo na tua vida. Né? Se não, eu tenho um Deus, porque eu tenho um Deus. Mas cadê o milagre? Cadê a cura? Cadê a libertação? Não adianta também eu dizer que eu tenho um Deus e não obedecê-lo, né? Porque aqui ele cita que nele depositavam sua confiança e preferiram desobedecer o rei e oferecer os seus corpos à fornalha, do que via servir a outro Deus que não seja o seu próprio, né? Porque tem pessoas que eles servem a Deus, às vezes só lá dentro da congregação, lá fora ele está servindo a outros deuses. Essa pessoa virou para mim e disse, Rabino, eu estava distante da sinagoga, mas o judaísmo não sai daqui não. Mesmo
Dia de sábado, às vezes nós temos que trabalhar para livrar alguma pessoa, né? Ou para tirar alguma pessoa da cadeia, alguma coisa assim, porque o advogado, ele é igual ao médico, é chamado a qualquer hora, não tem hora marcada. E existe uma exceção no dia do Shabat, para quem guarda o sábado, no caso, porque assim, nós guardamos os 10 mandamentos, os 613 mandamentos. Mas todo mandamento de Deus tem exceção, tem o que, porquê de quê, né? Lá, o próprio Yeshua, Jesus, lá no Novo Testamento, ele era um judeu. Ele deu um exemplo de que se uma ovelha caísse no dia de sábado no buraco, você ia tirar ou deixar a ovelha morrer? Isso aí não é um trabalho, mas sim uma caridade que você está fazendo para o animal. Está livrando uma vida da morte. Então, aí ele falou assim... Porque a morte, quer dizer, a vida vale mais do que tudo, né? Rabino, mesmo está afastado da sinagoga, mas às vezes acontece, dia de sábado tem um chamado para ir cuidar de um cliente que estava preso e eu precisava tirar aquela pessoa da cadeia. Então, eu tinha que fazer a defesa, tal, essas coisas que o advogado faz para ir para o juiz, para pegar ali a liberação daquele preso. Aí eu fazia dia de sábado. Estou errado? Não. Toda a lei tem exceção. O caso do seu trabalho tem hora que é o seu trabalho que você está fazendo para ganhar dinheiro. Mas tem hora que você está fazendo caridade, porque nós temos um advogado lá em Anápolis. Para mim, ele é mais do que irmão. É igual o Luiz Rosa. Para mim, é mais do que um irmão, o pastor Luiz Rosa aí em Anápolis. Lá eu fiz amizade mesmo ali em Anápolis. Mas o pastor Brito, que é advogado conceituado, ele é pastor da Assembleia de Deus de Anápolis, que nós convivemos ali, andamos juntos 5 anos no Goiás. Ele conhece a maneira que Deus me usa na palavra, e ele me levou para dar estudo em muitos lugares importantes. Mas esse advogado, ele trabalha, você sabe de uma coisa, que o doutor Brito, ele, ali dentro de Anápolis, ele tem trabalhado quase 50% do trabalho. Shalom, meu filho. Shalom. Ele tem... ensina a criança no caminho que deve andar, né? Shalom. O doutor Brito, ele tem 50% do trabalho dele, mas ajudando as pessoas. Então, a caridade no dia do Shabat é benéfico fazer. E eu presenciei muitas pessoas, eu fui nas delegacias junto com o pastor Brito, nos fóruns, aí, às vezes a gente ia para outra cidade, né? E ele fazia aqui como uma caridade ali para aquela família pobre, para ajudar a tirar o advogado que trabalha na área criminal. Ele tem dia que ele corre muito, né? Para correr nos tribunais aí. E eu tive ao lado desse advogado 5 anos. Então, para você que está me assistindo o programa, está assistindo o programa nessa hora aí, a gente está falando de advocacia, tanto que é importante você ter um advogado na sua causa, né, Ruth? Seja a causa que for, você tem que ter um advogado para você ter sucesso naquilo que você está almejando. Mas vamos, Ruth, voltar para a história aí do profeta Daniel e seus 3 companheiros. Ruth, esses 3 companheiros do profeta Daniel, eles eram discípulos, né, Ruth? Eles mostravam a característica de discípulo, de pessoa obediente a Deus, né? Que o rei viu neles o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Uhum. É muito bonito quando a pessoa olha para a gente e vê Deus em nós, né? E vê o Criador em nós, pelo feito daquele Deus. E eles tiveram esse privilégio e viu a coragem deles. Rei, é o seguinte, se for para adorar outro Deus, lança-nos na fornalha, porque o nosso Deus, se Ele quiser, Ele nos dá o livramento. Nós dependemos do nosso Deus. Quando você é carente, dependente desse Deus, é que Deus age na tua vida. Porque Deus precisa dominar em nós 100%.
Porque muitas vezes a pessoa deixa de obedecer ao Eterno, ao Criador, para obedecer ao homem. Ou então confiar no homem, né? Porque aqui eles preferiram desobedecer Nabucodonosor, que era o pessoal adorava ele como Deus, mas mesmo assim eles não o adoraram Nabucodonosor, eles respeitavam como patrão, né? Mas para adorar o Deus de Nabucodonosor, eles preferiram ir para a fornalha. E Nabucodonosor viu ali a confiança que eles tinham no Deus deles, que eles serviam. O tanto que eles eram tementes, Ruth, porque um rei, principalmente Nabucodonosor, tinha uma história de assassino mesmo. Ele entrou em Jerusalém, ele matou o povo judeu. Ele matou o povo judeu, ele expulsou o povo judeu de Jerusalém, trouxe para a Babilônia, para a diáspora, olha, um despojo muito grande. Só que dentro do templo de Jerusalém ele não achou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, como era costume deles invadir a cidade e carregar os deuses, né? Eles não acharam o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó no templo. Mas esse homem aí, ele precisa passar pelo... Ele está passando pela peneira, né? Porque quando Deus tem um propósito na vida de uma autoridade, ele vai chegar do jeito que Deus quer, lá onde Deus, né, está esperando ele, na curva, né? E por causa desse feito, do testemunho deles, o rei engrandeceu eles na província da Babilônia. Quer dizer, você vê que os servos do Criador, do Deus Altíssimo, o Eterno, aonde eles chegavam, ele sempre se tornava o governador. José, na casa de Potifar, ele comandava tudo lá. O patrão dele, o dono dele, porque ele foi vendido como escravo, entregou tudo na mão dele. Quando ele vai preso, lá no calabouço, ele também se torna governador daquela cadeia. Por quê? Porque eles viam nele que eles cumpriam os mandamentos. Eu sabia que toda cadeia tem um líder. Por exemplo, assim, prende-se várias pessoas diferentes crimes. Mas lá dentro tem um que é mais valente que os outros. E cria lá dentro um grupo, uma facção, para dominar todos os outros. Então, quando nós estamos falando aqui do profeta, mas também de José, ele estava na cadeia, mas ele dominou todo mundo lá com o bem, né? Quando ele sai, que Faraó do Egito tem aquele outro sonho também, das vacas magras, vacas gordas, e não tinha ninguém para interpretar o sonho dele. Aí é quando o copeiro lembra dele, depois de muitos anos, e da desfazendo dele, ele sai do calabouço, ele revela o sonho conforme o Eterno passa para ele. Ele é exaltado ali no nome do Eterno. E ele se torna governador e a responsabilidade que é colocada na mão dele. Que no tempo da fartura, tirar uma certa quantia para guardar. E fazer todos os depósitos, saber administrar. Ali também é uma responsabilidade de confiança que Faraó viu na vida dele, porque ele era honesto. Que todas as pessoas que obedecem os mandamentos e colocam em prática, você pode confiar nele. Ele tem paz no coração. Porque está dizendo lá, não roubará, não adulterarás, honrará pai e mãe, e vários outros exemplos que a pessoa tem que cumprir. Ruth, é interessante, nós estamos falando de gente da elite. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não eram um qualquer. Não. Eles foram escolhidos pelo seu currículo, pela sua qualificação profissional. É como Daniel. Daniel aqui ele já estava com quase 20 anos, mas ele era... Porque no princípio ele tinha 14, né? Mas com 14 anos ele já profetizava com o dedão de profeta dentro da... porque o profeta, Ruth, tem que profetizar em qualquer lugar.
E não tem que ter medo de autoridade nenhuma. Se Deus mandou, fala. Fala que o verdadeiro profeta é aquele que não teme o ser humano. E aí, Ruth, esses três aí, o rei viu neles que havia uma força superior. Porque antes de Daniel, E proibiu, Ruth, de alguém criticar do Deus dos três. de Sadraque, Mesaque e Abednego, existia muito aquele caixa dois, e quando iam atrás, a vez não achavam, ou se achasse, a pessoa procurava um meio de calar, né? Mas com Daniel, não. Com o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram honestos, eles eram de confiança, e ali eles iam procurar revelar quem é que estava tirando ou fazendo caixa dois e ali por diante. Aonde a caixa d'água estava vazando. Eles iam atrás de... E por isso, Nabucodonosor tinha maior confiança neles, porque eles eram honestos. O que Nabucodonosor fez com Daniel e seus três companheiros? Só o mal. Só uma... Arrancou eles de Jerusalém, matou os parentes dele todos, prendeu um bocado, expulsou de Jerusalém outra parte, levou eles para a diáspora, porque a palavra diáspora significa estar fora de Jerusalém. E aí, mas ele, o Nabucodonosor, o governador, o rei, ele viu ali, Ruth, que há uma coisa especial naqueles quatro. E foi daí... tinha mais, porque tem pessoas que eu já vi pregar, mas eu ainda não achei, eu quero descobrir, que diz que Daniel foi castrado também. Não sei se é de verdade, mas eu já vi pessoas pregando, né, sobre isso. Mas... Ruth, quando você vai estudar sobre os eunucos, né? Aí existe, mas não vamos entrar por esse mérito aí não, porque o que nós queremos demonstrar para as pessoas aqui, em Daniel no capítulo 3, que nós estamos encerrando ele, a importância de quem guarda os mandamentos de Deus. Porque todo segredo, toda sabedoria de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego é porque eles eram fiéis a Deus, nos seus propósitos que Deus tinha com eles. Agora, vamos para frente, Ruth? A loucura de Nabucodonosor? O quarto, ele vai entrar no estado de loucura. Porque, isso aqui é quando ele passa 7 anos, né? Ruth, deixa eu te falar uma coisa. Deus não dá nada de graça para ninguém. Você quer dom, vai jejuar, vai orar, vai buscar. Você quer crescer na obra, você tem que estudar, conhecer Bíblia, procurar conhecer quem é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí, Ruth, então, aqui nós vamos falar no quarto, a loucura de Nabucodonosor. Porque, Ruth, ele precisava passar pelo crivo de Deus, porque lá na frente Deus chama Nabucodonosor de seu servo. Meu servo. É isso aí que eu não aceitava, porque um cara que fez tanto mal a Israel. Porque... matou o judeu israelita no templo. Porque o Eterno, ele é o criador de todo ser humano. Ele é servo, ele é filho, mas tem aqueles filhos rebeldes, né? E Nabucodonosor era um filho rebelde. Mas Deus, quando ele pega no pé de um... Ele precisou castigá-lo para ele poder reconhecer. Colocou na boca de Nabucodonosor o anzol. Disse, tu é meu, tu é meu. Tu pode pular para tudo que é lugar. Esse teu deusinho aí não serve para nada, tu é meu. Mas tu vai ver muita coisa, porque o faraó lá do Egito, ele não se conformou com a perca do exército. Mas Deus escolheu para ser uma coisa importante, mais do que rei, um testemunho, para dizer que o Deus dos israelitas que é Deus, que destruiu todo o seu exército. Que as religiões dizem assim, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, né? Nabucodonosor, pelo amor, ele não foi. Mas foi necessário ele passar 7 anos como animal. Mudou todo o organismo dele, né? Se transformou em um animal
para poder reconhecer que o eterno é que é o as Deus. vísceras de um animal é diferente das vísceras humanas. Porque tem que mudar tudo, porque ele tinha que comer como animal, carnívoro. Mas para Deus isso aí... Começa o capítulo 4, vamos ver, versículo 1. Vamos ver? Capítulo 4, versículo 1. Eu gostaria, se você tiver sua Bíblia, para acompanhar a gente. Queira nos acompanhar, né? Porque para ver o que a gente fala é o que está aqui na Bíblia. Não é invenção, não é astrologia, né? Mas é o que está escrito. Baruch Hashem. Aí diz assim, versículo 1. Eu, Nabucodonosor, repousava em minha casa e era poderoso em meu palácio. Quando me ocorreu um sonho que me aterrorizou, conturbando meus pensamentos e provocando em minha mente visões assustadoras. Ordenei então que me trouxesse à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me desse a conhecer a interpretação do sonho. Antes minha ordem vieram os magos, os astrólogos, os caldeus e os demonitas. E de todos contei o sonho, mas nenhum deles me pôde apresentar sua interpretação. Por fim, apresentou-se perante mim Daniel, que é chamado de Belsazar, conforme o nome de meu Deus, e sobre quem repousa o espírito dos anjos sagrados. Quer dizer, Belsazar representava o Deus dele. E ele botou em Daniel. Porque, Ruth, é assim, a Babilônia, ela copiava também do povo israelense, o israelita da época. Por exemplo, assim, Deus fala, o meu nome está no meio do povo, né, de Israel. O que Deus está querendo falar isso aí? É que as letras do nome Yud-He Vav-He tem que estar no meio daquele que... Aquele que fez aliança com Deus, ele recebe o nome de Deus no meio. Por exemplo, assim, quando eu fiz aliança com Deus, passei pelo Teshuvah e fiz a Brit Milá, aí, então, o meu nome é Raimundo, nome de batismo. Mas o novo nome escrito na glória é Eliahu, porque é Eliahu. Então, esse é o nome que a gente recebe, não dos homens, mas dele. A gente sabe que quando você faz a circuncisão, faz conosco a circuncisão, Deus te dá um novo nome na glória. E você fica sabendo que teu nome está escrito na glória. E sabe, por exemplo, se alguém chegar para mim e falar assim, como é teu nome escrito na glória? Eliyahu ben Avraham. Todos nós, descendentes do judaísmo ortodoxo, nós temos o sobrenome Ben Avraham, quer dizer, Eliyahu, filho de Abraão. Então, cada nome de um membro tem que ter no meio desse nome, desse novo nome, o nome de Deus. Só que só que, escute. Então, lá na Babilônia, quando eles colocavam o nome, o amigo de Daniel, vamos colocar o nome dele, Abidnego. O que significa na Babilônia, na língua dos babilônicos, Abidnego? Significa escravo do negro. Que é o quê? É o Baal deles, o deus da Babilônia, né? Então, se chamasse lá, Daniel, ele não ia chamar Daniel porque está dizendo que o Eterno é que é o nosso juiz. Aí botaram o nome de Belsazar, que esse Belsazar, ali está inserido o nome dos deuses dele da Babilônia, entendeu? Como assim como era dentro de Jerusalém, o povo judeu, em qualquer parte do mundo, quando faz aliança com Deus, recebe esse novo nome escrito na glória. E lá também, na Babilônia, os babilônios também imitavam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, usando os deuses Baal. Aqui ele botou em Daniel esse nome Belsazar, que significa o nome do Deus dele. E sobre quem repousa
o espírito dos anjos sagrados. E eu lhe contei o sonho. E Beltesazar, mestre de todos os magos, como sei sobre ti está o espírito dos anjos sagrados, e nenhum segredo te é oculto. Revela-me o significado deste sonho. Eis a visão que ocorreram à minha mente enquanto eu repousava em meu leito. Vi no meio da terra uma árvore, a altura era imensa. Ela crescia e se tornava cada vez mais forte. Sua altura alcançou os céus. Ela era vista de todos os confins da terra. Suas folhas eram formosas, seus frutos abundantes, e nela havia sustento para todos. Os animais do campo gozavam sua sombra. As aves dos céus viviam em seus ramos, e todos encontravam nela suficientemente sustento. Eis que a minha visão percebi um anjo que descia dos céus, gritando e ordenando: derrubai a árvore, cortai seus ramos, arrancai suas folhas e espalhai seus frutos. Afaste-se todos os animais de sua sombra e as aves dos seus ramos. Deixai, porém, suas raízes principais mergulhadas na terra, presa com uma cerca de ferro, e cobre em meio a erva do campo, e que seja umedecida pelo orvalho dos céus, e que seja uma porção como a dos animais que se alimentam da erva da terra. Que durante 7 períodos de tempo seja seu coração de homem substituído por um do animal. Isto virá realmente a acontecer, porque é um decreto dos anjos, determinado nas alturas, para que saiba todos os seres que o reino dos homens é regido pelo Altíssimo, que o concede a quem lhe apraz, estabelecendo para dirigi-lo até o mais humilde dos homens. Até aqui um pouco, né? A gente vê aqui que o anjo, ele desce já gritando e dando ordem. Bora, derruba, destrói. Mas deixa só as raízes mergulhadas na terra. Mas ele diz aqui no versículo 14, isto virá realmente acontecer, porque é um decreto do Altíssimo, mas ele botou de Deus, né? Dos anjos, quer dizer, determinado nas alturas, porque foi determinado lá em cima, para que saiba que todos os seres do reino dos homens, quer dizer, tudo é regido pelo Altíssimo. Uhum. Aqui na terra você pode fazer o que for, mas até um ponto que o Eterno deixar. Porque quando ele decreta lá, ele manda o anjo já gritando, bora fazer e destruir. É regido pelo Altíssimo, que concede a quem lhe a paz, estabelecendo para dirigi-lo até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, sonhei. Apressa-me tu, ó Beltesazar, tua interpretação, porque embora todos os sábios de meu reino não tenham sido capazes de fazê-lo, tu podes, porque o espírito dos anjos sagrados está em ti. Então Daniel, chamado de Beltesazar, permaneceu por um instante em silêncio, imenso em seus pensamentos assustadores. Quer dizer, esse silêncio aqui, ele não estava só em silêncio, mas ele estava em espírito, buscando ao Eterno o entendimento e a interpretação desse sonho, né? Realmente, eu me alegro assim da posição do profeta Daniel, a sua fidelidade, as visões, revelações que ele tem do sonho de Nabucodonosor. A coragem que ele teve, realmente, aquele que está com Deus, ele faz coisa que nem ele mesmo percebe a coragem e o perigo que ele está enfrentando, porque
a fé no soberano, você está obedecendo e teu coração está cheio de fé positiva, e isso vai atrair para si uma confiança tão grande que você enfrenta tudo e todos, né? Todo dia nós somos lançados aos leões, né? E outra que o tanto que Nabucodonosor respeitava Daniel, porque ele era o quê? Ele dizia que os anjos sagrados, ele era o que ele representava, né? Pela visão de Nabucodonosor, ele via os anjos que desciam e subiam para trazer mensagem para o profeta Daniel. E ele via resultado daquilo que Daniel falava. Porque ele diz que repousa sobre ele o espírito dos anjos sagrados. Aqui na Bíblia, na tradução do hebraico para o português, diz o seguinte, que Nabucodonosor fala que em Daniel repousava o espírito dos deuses. Né? Dos anjos. Porque né? essa era a maneira que ele entendia, que ele falava. Ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje, que a gente sabia que os anjos, eles não têm opinião própria. Eles chegam aqui e fazer o que eles querem. Então, na cabeça de Nabucodonosor, eles achavam que os anjos tinham as suas ideias próprias e que vinham para cá fazer alguma coisa que eles queriam fazer da cabeça deles. Não, os anjos só descem aqui na Terra quando eles vêm para a missão. E ele diz assim, porque embora todos os sábios do meu reino não tenham sido capaz de fazê-lo, tu podes, porque o espírito dos anjos sagrados está em ti. Quer dizer, e outra, para você revelar certas coisas, como para Nabucodonosor, você vai saber que ele, para cortar o pescoço de um, você tinha que ter coragem, né? Para dar, porque se não desse de acordo com como ele entendesse ou como ele procurasse a resposta, mas ele estava arriscando a sua vida. Ele tem um sonho. Tem. O Nabucodonosor teve um sonho. Só que quando alguém tem um sonho, um rei, é um empresário, que alguém vai dar interpretação, coloca o empresário lá em cima. Agora é o contrário. Agora é o contrário. Nabucodonosor sonhou e viu o destino dele. Mas ele não tinha capacidade profética para interpretar aquele sonho. E aí é que entra o profeta Daniel e ele pede com todo carinho para que o profeta... Sabia que o profeta podia interpretar porque ele disse que viu os anjos ao lado, né? O versículo 16 diz assim: então Daniel, chamado de Belsazar, que é os dois nomes dele, né? Daniel, chamado Belsazar, permaneceu por um instante em silêncio, imenso em seus pensamentos assustadores. E o rei exclamou, Belsazar... Peraí, só um instantinho. Daniel, capítulo 4, e o verso 16. Tu quer ver aqui a diferença? Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passe sobre ela 7 tempos. O que está escrito aí no original? É o versículo qual, esse aí? É o versículo 16. Capítulo 4, verso 16. Aqui está no versículo 13, que durante 7 períodos de tempo, seja seu coração de homem substituído por um de animal. Não, lê o 16, versículo 16. É o que está escrito aí. O 16 já é assim. Então Daniel, chamado Belsazar, permaneceu por um instante em silêncio, imenso em seus pensamentos assustadores. E aqui o 16 diz, mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passe sobre ela 7 tempos. Ei, Ruth, a diferença do 16 do original para a Bíblia que nós usamos aqui no Brasil é muito grande. É grande até a colocação do versículo, né? Porque isso aí faz na mente das pessoas uma confusão muito grande, né? Então, os pessoal estão falando aí que vão reescrever a Bíblia. Eu acho que é para ver se
Existe uma só Bíblia no mundo todo. Quando alguém falar capítulo, versículo tal, é só aquilo, não é outras coisas. Porque se tu fala aí, capítulo 4, o verso 16, e você lê como você leu, e eu leio aqui na Bíblia, traduzido para o português, a gente vê a diferença é muito grande. É berrante aqui a diferença. Uhum. Mas vai para frente. E o rei exclamou: Belsazar, não deixe que titube nem meu sonho, nem a sua interpretação. Belsazar respondeu: Meu senhor, que este sonho recaia sobre os que te odeiam, e a sua interpretação sobre os teus adversários. 17. A árvore que viste, que descia, que crescia e que se fortalecia, atingindo a altura dos céus, tornando-se visível a todos os lugares da terra, cujas folhas eram formosas, cujos frutos eram tão abundantes que podia alimentar a todos, sob o qual moravam os animais do campo, sob cujos ramos habitavam as aves dos céus, és tu, ó rei, que cresceste, que te fizeste poderoso, porque tua grandeza chegou até os céus, o teu domínio, até os confins da terra. No reinado de Nabucodonosor, na Babilônia, ele dominou muitos povos. E ele ficou conhecido como o cara. Esse é o cara. E todos vinham, às vezes, até por curiosidade, ou porque seja uma cidade de abundância. Não, e ele era admirado. Ele era admirado pela sua valentia, e pela sua pelo seu exército, também. E ele atacava só para ganhar. Só para ganhar. Ele era um cara super capacitado, tinha uma mente diabólica mesmo, sabe? Porque Nabucodonosor, ele era essa árvore. Ele cresceu tanto... É aqui que ele vai se bater, ele tem um sonho e o sonho é para ele. É para ele, porque essa árvore é dele, é ele. Mas a inteligência de Daniel aqui, do profeta, foi dizer que esse sonho, essas pessoas ali em volta eram o povo. E agora diz, e tu essa árvore? Porque Daniel, ele usou também de sabedoria, bem aqui que ele diz. Exaltou ele primeiro e depois disse, essa árvore é você. Aí diz assim, no versículo 16, mas é só um pedacinho aqui já no fim. E Belsazar respondeu, meu senhor, que este sonho recaia sobre os que te odeiam, e a sua interpretação sobre os teus adversários. Quer dizer, essa maldição recaia sobre teus inimigos. Mas, no entanto, a revelação era para ele. Para ele, que era a árvore. Né? E vai acontecer, né? A profecia, aquilo que Deus falou, vai acontecer. Porque ele vela para isso. Se ele usou o profeta, pode esperar, meu irmão. Pode esperar que vai acontecer. Mas aí vamos para frente, Ruth, porque... O versículo 20 diz assim. Quanto ao anjo, visto pelo rei, descendo dos céus, dizendo, cortai a árvore, destruí, mas deixai mergulhada na terra suas raízes, envolvida por uma cerca de ferro. Quer dizer, as raízes, que era ele, depois de cortada, ficou só as raízes mergulhadas na terra. E mesmo assim ela não foi presa, né? Por uma corrente. Ali está mostrando que ele seria preso por uma cerca, aqui fala nessa Bíblia, cerca de bronze. Ferro e cobre. Mas aqui fala de bronze. Aí, Ruth, o que é... Mas é uma cerca invisível. Não. Que ele foi preso por 7 anos. Não, Ruth, é assim. Quando ele foi preso, quando pegaram o Nabucodonosor já transformado no animal, eles tiveram que prender ele, mas ele ficou no chão, os pés no chão, o lugar onde tinha água. É por isso que todo mundo que passava lá, e dizia, olha, aquele homem ali, ó, ele foi infiel a Deus, e Deus fez ele virar bicho. E ele comia capim, Ruth, como se fosse um animal. Como não fosse, não. Era um animal ali por 7 anos. Mas então, ele ficou mergulhado na terra, as raízes, né? Os pés, Ruth, os pés. Aí, Ruth, essa cerca era para evitar que ele avançasse nas pessoas.
É porque Porque, o vamos supor, animal, ele perde a consciência de homem. era um animal. Agora, Nabucodonosor era terrível por ser um homem mau. E se ele vira um animal, aí que ele ia ficar mal. Então as pessoas tinham medo dele, porque ele esturrava para as pessoas. Ele não era satisfeito com a situação. O cara deixa de ser rei para ir morar dentro de uma lagoa, feito sapo, rapaz. Mas isso aí tudo, Ruth, sabe o que é isso? É o acerto de conta de Deus com o ser humano. Só que aqui não diz qual é o animal que Não, não foi diz. transformado. Não diz isso, não. Porque, na realidade, o ser humano já é um animal. Diz que ele comia folhas, né? Ele comia folha, comia capim. É, Agora, o esturro que ele dava, porque todo animal tem... Tem filme que eles botam como se ele fosse um lobo, um leão. Você vê, o gato, ele mia, o cachorro late, né? Cada animal tem um som. E os esturros dele era muito grande, né? Era um gorgo, se botasse 100 gorgos junto, não tinha a força que tinha esse animal que Nabucodonosor se tornou. Era uma coisa horrenda, né? Mas Deus estava tratando daquela alma, daquela vida. É o tratar de Deus. Quanto ao anjo, visto pelo rei, descendo dos céus, dizendo, cortai a árvore, destruí, mas deixai mergulhada na terra suas raízes, envolvida por uma cerca de ferro, cobre, em meio à erva do campo. E que seja umedecida pelo orvalho dos céus, e receba sua porção, como a dos animais do campo, até que passe sobre ela 7 períodos de tempo. Esses 7 períodos, Ruth, a gente... Às vezes coloca 7 anos, na teologia, a gente acha que é 7 anos. Mas é que, de acordo com a astrologia, né, dentro da Bíblia, da matemática, a gente faz o cálculo de que aqui é um círculo. Né? Não podemos dizer assim, foi 7 anos, né? 7 meses. Não, foi 7 círculos. 7 círculos. 7 círculos. 7 tempos. Porque a Bíblia, ela não descreve direto... E aí o que diz? Quanto tempo é? Não, aqui fala 7. Mas é o quê? Tempo? Será expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas como bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprenda que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Porque esses 7 círculos, primeiro círculo, segundo círculo, terceiro círculo, é para trabalhar na alma de Nabucodonosor, que quem manda em tudo é Deus, não é ele. Porque disseram para ele, deram um título para ele, Nabucodonosor, porque quando ele se tornou rei, que ele era um Deus e as pessoas oravam para ele. E ele se considerava que era o Deus, porque ele que mandava. Ele matava e dava a vida. E é aqui que eu quero chegar. Ele não perdia batalhas. Aonde diz, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Porque... Não, isso é ditado. Eu sei que é ditado, mas é como se... O que acontece? Você vê, tem pessoas que só conhecem Deus, ou reconhecem o Criador, que ele não é nada e que ele depende deste Deus, quando ele passa pelo vale da sombra da morte. Você passou pelo vale da sombra da morte por causa de um câncer. Mudou alguma coisa em sua vida? Mudou. Eu não sou mais eu. Pois é. Eu agora sou eu. Quando você passa pelo vale da sombra da morte, pelo túnel da vida, como eu passei... Você vê que não é nada, né? Não, Ruth, eu aprendi no judaísmo que todo domínio do meu ser é Deus. Quando eu despedi de você no dia da operação, eu falei, se a gente não vê aqui, a gente vai se ver lá em Sião, tal. Aí eu já estava conformado que eu estava na mão dele e na mão dos médicos. E ali, se eu voltasse para casa bem, se não voltasse, porque o judaísmo te leva a você ter esse entendimento que um dia tu vai estar de frente com o Altíssimo. Seja quem for, de qualquer religião, tu vai ter um dia de encontro com ele. E esse dia você tem que estar em paz consigo mesmo. E você vê que o Eterno,
o Criador, ele te leva aos hospitais para você passar por certo momento difícil. Ele te leva a ver numa prisão para você reconhecer que só o Eterno é Deus e Ele que rege tudo. E Ele comanda tudo. E tudo também é um momento, é um tempo, porque mesmo aqui, Nabucodonosor, ele diz, quando ele diz, o teu corpo vai ser transformado, tu vai passar 7 tempos, como um animal, para depois reconhecer que só o Eterno é Deus, né? É Deus. Não tem outro. Porque não é fácil, Ruth, alguém na linhagem de Nabucodonosor, exaltado, puxar saco era fila. Você E pode... tinha lá no palácio, puxava saco. As pessoas vinham de outra nação trazer presente para ele. É. Você lembra do... E ele chegou até o Egito, José, como escravo. E depois, aqueles que o condenaram ele, aqueles que humilharam ele, levaram à prisão, ficaram com medo. Porque antes ele era um escravo, hoje ele é governador. Ele pode se vingar da gente, né? Mas... Ruth, é uma revelação aqui no texto. Para a gente que estuda judaísmo, a gente aprende muita coisa que está sugerida nos textos das santas páginas das Escrituras. Por exemplo, assim, o que aconteceu com Nabucodonosor que ele passou a comer vegetal? O que foi? A transformação no corpo dele. Não. No estômago. Não. O que foi? Falei. Essa promessa, eu já falei aqui, essas profecias que nós temos para o futuro, Deus fará com cada um de nós. Não é que a gente vai morar num lago e a gente vai comer capim, que a gente vai, não. Tudo ainda não bateu aqui na cachuleta o que é que faz a gente comer carne, o Eitzarará. O Eitzarará. Esse Eitzarará. Que é o instinto animal que está no ser humano. E o Senhor botou para fora. O Eterno só fez tirar o instinto animal, não mudou fisicamente ele nada. Tirou o instinto animal dele, aí o que é que ele foi comer? Vegetal. Esse negócio, ó, quem gosta de picanha, de carne, aproveite, porque vai chegar um tempo, se você estiver vivo, que o Eterno vai tirar de nós esse instinto animal e nós vamos comer vegetal. Ou então... Está escrito na Bíblia. Colocando por outro lado. Você vê como a Bíblia, hein? É um nós, tabuleiro que descobre muito mistério. Cada um de nós tem um instinto animal. Você pode... Diz que a nossa luta é dominá-lo, né? Se você não dominar, você se torna assim aquele que briga por qualquer coisa. Muitos dizem que é para ver o corpo. Mas o Eterno pode ter botado para fora, fluir no corpo dele aquele instinto animal. Eu já vi muitos pregadores aí, renomados, né? Pregando que... O que aconteceu com Nabucodonosor? Deus colocou outro estômago. Ou mais 3 estômagos. É porque lá o animal ele tem que comer o capim, remoer. Aí falando toda a estrutura de um animal. De um animal mesmo, né? Como o boi, a vaca e outros que comem capim. Aí, não, porque ele fez a mudança, ele colocou... Não, senhor, meu irmão, ele tirou o Eitzará. Esse Eitzará entrou quando na vida do ser humano? Lá naquele pecado de Adão e Eva. Você carrega aí esse pecado e eu carrego também, você carrega. Aí no dia que Deus tirar de nós esse instinto animal, ninguém vai comer mais carne. Ninguém. Aí, mas isso é só quando o Mashiach vier que o Eterno prometeu. Né? E quem vai fazer essa história aqui de Nabucodonosor é para mostrar o poder de Deus, Ruth, na vida do ser humano e de uma autoridade política. A conversa está muito boa, mas chegamos ao final de mais um programa. Esperamos voltar amanhã, se o Eterno nos permitir. Né? Eu te que amanhã nós vamos falar... não, amanhã é domingo. Amanhã não, segunda-feira. Só né? segunda agora. Segunda-feira, um feliz sábado para você que está assistindo o programa. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ontem nós falamos na sexta-feira. Sextou, hoje é sábado. Shabbat. Né? Então, para você, para sua família, sábado e domingo,
tenha um descanso, lazer na sua vida, né? Desejamos para você o suficiente em tudo. Você vá para a sua Suficiente religião. na alegria, na Seja abundância, obediente onde tu na congrega. prosperidade. Seja obediente onde tu congrega. Bom dia a Não todos. seja um peso para a tua liderança, mas Shalom, seja... shalom. Ruth, calma, tu já quer ir embora. Já. Aí, Ruth, Hoje eu já tenho que falar, é muito ainda. E nós temos que estudar. De 9 horas, não temos hora para acabar. Mas para você, meu amigo, que assistiu o programa, domingo, não, segunda-feira de manhã. Segunda-feira. De manhã. Estaremos de novo. Segunda-feira. De volta. De manhã nós estaremos. No mesmo canal, no mesmo Aí horário. nós vamos entrar nessa parte ali do ser humano que vai comer vegetal. Vamos entrar nisso aí. Mas também nós vamos falar quem trouxe esse pecado do ser humano comer carne. Tá. Né? Shalom, shalom. Vamos falar de animais e vamos falar da estrutura de animais. Você vai aprender muita coisa. Tenha um bom dia. E você continue compartilhando. Quem não assistiu o programa agora pode assistir pela manhã, à tarde, à noite. Qualquer hora está no Facebook, aí na rede social. Um abraço pro pessoal aí do Kauai, né? Que está chegando mais de 3.000 pessoas assistindo Ruth por dia dentro do Kauai, né? E outras redes sociais como o YouTube. Fiquem na paz, shalom.